Weekend Parte 2. Esse filme consegue ser melhor que o primeiro filme? Se você quer saber um pouco mais sobre a minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ativa o sininho e dá um like. Então bora pro vídeo. Weekend Parte 2 mostra Elphaba e Glinda enfrentando momentos mais críticos de Oz. Depois de serem separadas, elas precisam lidar com o medo e a desconfiança do povo em relação a Elphaba, conhecida como a bruxa chamada Oeste, que é tratada como perigosa por ter usado magia contra autoridades no primeiro filme, enquanto Glinda se torna símbolo de bondade na cidade das Esmeraldas. As duas percebem que só trabalhando juntas poderão enfrentar os desafios que ameaçam o reino. O filme mostra como coragem, amizade e decisões difíceis pode mudar a percepção das pessoas e transformar o futuro de todos. O público vai encontrar uma história de superação, união e responsabilidade, onde cada ação tem um impacto real no destino de Oz. Eu lembro que quando lançaram o primeiro trailer do filme Weekend Parte 1, eu fiquei bem curioso para assistir esse filme, porque eu já tinha assistido a peça de teatro em São Paulo, então eu fiquei bem curioso de como que eles iam adaptar isso nos cinemas. E esse filme Weekend Parte 1 ficou incrível pelas atuações, pelo figurino, pelos cenários, as músicas são memoráveis, o filme é bem dinâmico, não é cansativo, mesmo tendo uma duração de aproximadamente 2 horas e 40, então eu fiquei bem curioso de como que eles iam adaptar o Weekend Parte 2, mas é um filme que particularmente foi o que eu menos gostei. As músicas não são tão memoráveis, os sons de diálogos são muito arrastados, não te prende comparado com o primeiro filme. Se o primeiro filme do Weekend ele é um pouco mais engraçado, é um pouco mais leve em alguns momentos, a parte 2 é um pouco mais fechado, mais tenso em algumas circunstâncias. Obviamente que se você viu o primeiro filme, você vai entender por que esse tom mudou completamente. E olha, esse é um tipo de filme que, se você cair de paraquedas para assistir o segundo filme e não assistir o primeiro filme, você vai ficar perdido completamente. O filme não vai dar uma explicada, uma recapitulada do que aconteceu com o primeiro filme. Ele já entende que você já assistiu o primeiro filme e já vai começar com os eventos para dar uma agilizada. Há um tempo atrás, a Universal estava com essa ideia de lançar filmes baseados em peças de teatro da Broadway. Então eles começaram com Cats, algo que poderia ser interessante, mas foi uma grande decepção. Primeiramente porque você tem um péssimo CGI, história fraca, não utiliza o material original para o filme, é uma invenção deles. Isso tudo afasta o público para ir aos cinemas, mesmo tendo atores conhecidos e cantores conhecidos. Então tudo nesse filme foi uma grande decepção. Depois de um tempo, a Universal anunciou que teria um filme do Weekend, que seria dividido em 2 partes. Muitas pessoas gostaram da ideia, mas muitas pessoas imaginaram que poderia ser igual o Cats, que poderia ser interessante, mas foi uma grande decepção, porque não utilizou o material original. Mas, por incrível que pareça, o Weekend conseguiu utilizar o material original e que o Weekend Parte 1 foi um grande sucesso, foi um grande filme. Eu lembro que quando eu vi esse filme nos cinemas, muitas pessoas aplaudiram, pessoas comemoravam em grandes cenas, e na parte 2 isso não acontece. Mas, se você for comparar entre a parte 1 e a parte 2, a parte 2 é um pouco mais fraca. Poderia ser o maior, mais grandioso, mais memorável por ser o último filme do Weekend. Mas, claro, você tem cenas muito incríveis, muito memoráveis, né? Você tem alguns momentos incríveis da sua fotografia, ainda mais que você vai ter uma fotografia muito viva e vai ter alguns momentos que é um pouco mais apagada, meio lavada, dependendo do cenário que está acontecendo. Se estiver numa floresta, uma fotografia mais lavada. Se você estiver num ambiente maior, né, onde está a cidade das Esmeraldas, vai ser uma fotografia mais viva, mais vislumbrante. Se você já assistiu o teatro do Weekend, é bem provável que você já vai saber o que vai acontecer nessa parte 2. Porém, se você só está assistindo os filmes, você acha que nessa parte 2 possivelmente vai focar muito mais na Dorothy e no seu grupo, porque dá a entender nisso quando você vê o trailer, mas esse grupo não é tão bem trabalhado, não aparece o tempo inteiro, e a Dorothy a gente só vê de costas e ela não tem nenhum diálogo. O forte mesmo é o que a gente vê no primeiro filme e vai continuar na sequência, a química entre a Glinda e a Elphaba, a bruxa chamada Oeste. Se você assistiu o Weekend Parte 1, é bem provável que você vai gostar do Weekend Parte 2. Mas acontece que eu gostei, mas não achei o melhor de todos. Porque a história é um pouco travada, se torna um pouco sonolento em alguns momentos, dá aquela sensação que é uma duração muito maior, mas que na verdade tem uma duração de aproximadamente 2 horas e 17. Os cenários são magníficos, são bonitos, mas acontece que a história não funcionou tanto pra mim. Algumas músicas são boas, algumas músicas são fracas,
mas ao mesmo tempo você vê que no primeiro filme tem a Glinda com uma roupa que nem parece que pertence ao primeiro filme, mas sim, essa cena ela aparece novamente na sequência. Então, eu acho que assim, se você gosta desse universo, eu com certeza que você vai gostar dessa sequência. Mas se você tá com aquela expectativa que seria o grandioso, o mais memorável, acaba deixando um pouco a desejar essa sequência. O filme tem um equilíbrio de efeitos digitais com efeitos práticos. Os efeitos digitais você tem no Leão, mas não fica naquele Vale das Estranhezas. Mas você tem efeitos práticos, que é numa parte da cidade das Esmeraldas, você tem na maquiagem da Elphaba. Então tá uma coisa incrível esse equilíbrio de efeitos digitais com efeitos práticos. A atuação da Ariana Grande como a Glinda tá sensacional, a sua atuação, o crescimento da sua personagem. Quando você vê que o primeiro filme ela é um pouco mais engraçada e nessa sequência ela é um pouco mais séria, mas a potência da voz, os trejeitos dela, tá muito bom a sua atuação. Ainda mais a Cynthia Erivo como a Elphaba. A sua potência também tá muito bom no momento que ela vai cantar. A química entre a Ariana Grande e a Cynthia Erivo funciona muito bem na duração do filme. O diretor do filme Wicked Parte 1 e Parte 2 é o Jon M. Chu, mesmo diretor que também já fez Truque de Mestre Segundo Ato, e a direção dele do Wicked Parte 2 é incrível no figurino, cenários, algumas músicas são boas, algumas são meio fracas, mas a potência da Ariana Grande e da Cynthia Erivo na potência da voz quando vai cantar é incrível demais. O orçamento do filme Wicked Parte 2 é por volta de 165 milhões de dólares. É um valor expressivo, mas você consegue ver isso nitidamente na tela dos cinemas. O figurino, os cenários, tudo é muito bonito nesse filme, o equilíbrio de efeitos práticos com efeitos digitais, mas pelo menos pra mim a história não funcionou nem um pouco, é meio arrastado, dá sonolência. Se for pegar o primeiro filme, que é muito mais estressante, me surpreendeu muito mais, mas se você viu o primeiro filme, veja a sequência, que pode ser que você goste ou não, veja e você tira as suas próprias conclusões. Bom, essa foi minha crítica do filme Wicked Parte 2. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho, então no like. Então falou e fui!